Bom, pessoal, então vamos lá. Falando um pouquinho então sobre os nossos tecidos, né? Os tecidos do corpo humano, que é o que vão dar origem aos nossos órgãos e aos sistemas e ao corpo humano. A gente tem aí o epitelial, conjuntivo, o muscular e o nervoso. Que principalmente o epitelial e o conjuntivo, eles vão se subdividir em outros tecidos, né? Então, o epitelial é considerado o nosso tecido de revestimento, e eu gostaria que vocês lembrassem muito daquele esqueminha que a gente fez em aula, de colocar uma palavra-chave para cada tecido, para poder facilitar a memorização dessa parte. Né? Então, o epitelial é o revestimento, né? Forma as nossas membranas e recobre toda a superfície corpórea, externa e internamente. Então, por exemplo, as nossas cavidades, a cavidade oral, a mucosa vaginal, é toda constituída por tecido epitelial, bem como a nossa pele, tá? A nossa pele é formada por tecido epitelial. As principais funções do tecido epitelial é a proteção contra ações mecânicas, a absorção de substâncias, excreção de substâncias e a função sensorial a diferentes estímulos. Vamos dar uma trabalhada nisso aqui. Proteção contra ações mecânicas. Se a gente for falar em termos de mucosa, essa mucosa, esse tecido epitelial, ele protege, por exemplo, a nossa mucosa gástrica, protege contra a ação de alguns medicamentos, tá? Então, por exemplo, se a gente toma um medicamento que é muito forte para o estômago, quem vai proteger o nosso estômago da ação daquele medicamento que não deve acontecer ali, naquele local? O nosso tecido epitelial, que está revestindo o nosso estômago, tá? Como exemplo, a nossa pele, proteção contra ação mecânica. A pele nos protege contra as queimaduras solares, tá? Se esse tecido epitelial ele não existisse ou ele fosse mais fino, a gente teria uma ação de queimadura, tanto solar quanto por temperatura, em tecidos mais especiais, em tecidos mais profundos. Proteção também contra corte, né? Às vezes a gente acaba se ferindo em bater numa estrutura, numa quina, né, que a gente fala, ou até mesmo com um objeto cortante, a gente acaba se ferindo, mas a gente não tem uma lesão tão profunda porque o nosso tecido epitelial está nos protegendo, tá? Esse epitélio ele também tem duas funções muito interessantes, que é de absorver substâncias e de excretar substâncias, tá? Então, o epitélio do intestino, por exemplo, ele absorve as substâncias, ele absorve muito dos nossos nutrientes, a gente vai ver isso quando a gente estudar o sistema digestório. E as nossas glândulas, que a gente vai estudar a fundo no sistema endócrino, também são formadas de tecido epitelial. E a função delas é excretar as substâncias, o oposto do epitélio intestinal, que é de absorver. As glândulas, elas excretam, elas jogam essas substâncias, elas produzem e jogam essa substância na corrente sanguínea para chegar no lugar certo e ter aquela função, tá? E a função sensorial, que é o tato, né? A principal função que a gente tem na nossa pele, em termos de função sensorial, é sentir, né? Então, a gente sentir as diferenças de temperatura, se eu posso permanecer com aquele dedo ali na panela, se vai me queimar. A gente sente dor, né? A dor é um estímulo muito importante, porque se a gente tem dor, a gente precisa retirar, senão a gente vai ter uma lesão muito maior. Além do próprio carinho, né? Da estimulação tátil para acalmar, ou até mesmo a gente faz muito isso na fisioterapia, a estimulação tátil para poder estimular controle motor. Então, o tecido epitelial também tem essa função, tá?
Entrando no conjuntivo, que é, digamos, um dos maiores tecidos que a gente tem no nosso corpo, a gente vê que a gente tem as subdivisões e a gente vai falar de exemplos para cada um, tá? Então, o tecido conjuntivo, a maior função dele é ele também é conhecido como tecido conectivo e a maior função é sustentar, como nós falamos em sala de aula, tá? A função dele é sustentação, aquela palavrinha-chave. Preenchimento e defesa e nutrição do corpo. Suas fibras podem ter 3 tipos: colágeno, elastina e as reticulares. E o tecido conjuntivo tem todas essas subdivisões que a gente vai observar agora, tá? Falando sobre o tecido conjuntivo frouxo, que é o primeiro aqui, ele vai ajudar a formar, tá? Porque sozinho ninguém trabalha, né? Então, ele vai ajudar a formar a estrutura dos órgãos, a estrutura da pele junto com o tecido epitelial, a estrutura das mucosas também junto com o tecido epitelial, a estrutura das glândulas também junto com o tecido epitelial, e ele também vai ajudar na sustentação dos órgãos internos junto com o tecido muscular, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Já o tecido conjuntivo fibroso, ou também conhecido como tecido conjuntivo denso, ele já é resistente a maior tensão, pelo próprio nome já diz, ele é denso, né? O outro é frouxo, e ele tem grande flexibilidade. Por isso, ele está presente nos tendões dos nossos músculos e nas cápsulas que envolvem os nossos órgãos, tá? Então, ao mesmo tempo que ele promove uma sustentação muito grande, ele também permite flexibilidade, principalmente nos tendões dos músculos. Tecido adiposo, tá? Que é formado pelas células adiposas, é um tecido conjuntivo, tá? Preenche os espaços vazios. O tecido adiposo é conhecido como gordura. Então, ele funciona como reserva alimentar. Se a gente ficar muito tempo sem se alimentar, a gente tem aquela reservinha para que a gente não entre num estado de baixa calórica, de baixa glicêmica, tá? Ele segura por um pouquinho. E também vai sustentar os órgãos, porque ele vai preencher. Então, é muito importante a gente ter em mente que os nossos órgãos no corpo, eles não ficam soltos. Eles estão todos juntinhos e os espaços vazios que existiriam entre eles é preenchido por tecido adiposo, numa tentativa também de manter aquilo tudo bem estabilizado, bem seguro, tá? Para que numa queda ou num acidente tenha maior proteção mecânica ali dos órgãos, tá? Também protege contra o frio. Isso é uma função muito importante do tecido adiposo, gente, e contrações mecânicas, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Tecido cartilaginoso, como o próprio nome já diz, ele faz parte das nossas articulações, das nossas cartilagens, tá? Também promove sustentação do corpo, como todos os tecidos conjuntivos. Tem uma resistência elástica, tá? E ele é muito encontrado na nossa traqueia, nos nossos brônquios e nas nossas articulações propriamente ditas. Quando a gente entrar no sistema respiratório, vocês vão entender por que a traqueia e os brônquios são formados por tecido cartilaginoso. Mas guardem bastante isso, que ele sustenta com uma resistência elástica à pressão. O que elástico te lembra? Vai e volta, tá? Tecido ósseo constitui os ossos do organismo. E o tecido hematopoético, lembra que eu sempre falo isso aqui para vocês, hemato tem a ver com sangue. A gente nunca pode esquecer esses radicais formadores de palavras, porque isso ajuda muito a gente a guardar os termos anatômicos, tá? Então, hemato, sangue. Então, o tecido hematopoético, que também é um tecido conjuntivo, é responsável pela produção dos elementos do sangue. Onde é mesmo que a gente tem produção de sangue? Será que vocês já esqueceram? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, tá?
Tecido muscular tem as suas próprias células musculares, né? São células bem características, alongadas, conhecidas como fibras musculares, responsáveis pela contração e relaxamento corporal e formação de órgãos, tá? A musculatura é responsável pelos movimentos do organismo, e aí a gente tem 3 tipos, isso é muito importante, gente, então vamos frisar bastante isso aqui. Primeiro tipo de tecido que nós temos muscular é o liso. Tecido muscular liso forma órgão, junto com tecido conjuntivo, junto com tecido epitelial, tá? Então, tecido muscular liso forma parede de artéria, forma parede de veia e forma todos os nossos órgãos, principalmente os nossos órgãos digestórios, respiratórios e do sistema urinário excretor, tá? Tecido muscular esquelético, que a gente vai estudar mais a fundo quando a gente falar de sistema muscular, né? Por que ele é conhecido como tecido muscular esquelético? Porque ele se prende ao esqueleto, né? Também é conhecido como tecido muscular estriado esquelético, porque a sua morfologia mostra pra gente que contém estrias dentro do músculo, que são aqueles rajadinhos, né? Então, o tecido muscular esquelético é a musculatura superficial do corpo, ou seja, é o que movimenta, tá? Tecido muscular cardíaco é aquele que a gente já conversou, que só existe no coração. Olha que interessante. Tecido muscular liso vai formar a parede das artérias e veias, que fazem parte do sistema circulatório. Mas o coração é formado por tecido muscular cardíaco. Isso não pode confundir, tá, gente? É muito importante. E por que o coração é feito por esse tecido muscular cardíaco? Porque ele tem propriedades específicas ligadas à contração e ao relaxamento muscular. Também, quando a gente falar de sistema circulatório, a gente vai para lá, tá? Para finalizar essa aula, tecido nervoso, que é aquele tecido super especializado do nosso corpo. Seria uma pretensão dizer que é o tecido mais inteligente, porque todos são inteligentes dentro do seu funcionamento. Mas o tecido nervoso que forma o sistema neurológico, ele é extremamente especializado, ele tem funções muito específicas para cada local, tá? É sensível a diferentes estímulos dentro e fora do organismo, sendo capaz de conduzir os impulsos nervosos de maneira rápida, muito rápida e eficiente a todo o corpo. Então, eu sempre digo que o tecido nervoso é a nossa capacidade de pensamento e de reação, tá? Então, ele capta do ambiente ou do seu corpo um estímulo e aí ele codifica aquilo, ele interpreta, ele pensa e manda a resposta, tá? Então, por isso ele é tão especializado, ele é tão importante, tá? Eu sempre digo que eu sou suspeita porque eu adoro a parte de neuro, né? Mas realmente é um tecido que ele tem uma atenção especial. O tecido nervoso, esse tecido especializado, ele está presente em todas as partes do sistema neurológico, desde sistema neurológico central para o sistema nervoso periférico, SNC, SNP, que a gente vai falar mais para frente aí quando a gente entrar em sistema nervoso. Tá? Finalizando essa aula, vou fazer a outra sobre a divisão do corpo, variação anatômica e por aí vai. Um abraço!